Cassiane, muito obrigada por aceitar o convite para a gente fazer esse retrato. Eu vou começar então com a primeira pergunta, que é para você, na verdade, eu vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória com aquarela e como que você começou. Ok, muito obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui. Eu comecei a pintar, eu comecei a desenhar em 2019, numa brincadeira, um dia que eu estava distraída em casa, sem nada para fazer. Pensei, vou fazer um desenho. E eu não pegava no lápis desde a minha infância. E foi uma surpresa eu ter visto que saiu alguma coisa que não foi só um palitinho, sabe? Depois desse dia eu comecei a pesquisar bastante sobre desenho e pintura. E todos os dias eu fui pegando para fazer um desenho diferente e acabei praticando treinar com essa tarefa. A pintar demorou um pouco, porque eu não sabia com que material eu queria mexer. Mas num vídeo que foi até de uma artista super conhecida, que é a Nath Araújo, eu fui ver um vídeo dela ensinando a desenhar um rosto do zero. E eu fui seguindo passo a passo. Desse passo a passo, ela partiu para a pintura, que ela usou guache escolar diluído. Aí ela usou a guache como se fosse aquarela. E aí eu fiquei muito curiosa sobre isso e como era um material muito barato, eu decidi tentar. Aí eu comecei a treinar a guache aquarelada com folha de sulfite, que nem é apropriado para isso, porque rasga, né? Mas eu fui pegando gosto, sabe, por misturar a tinta com a água e pensar na quantidade de água que era necessário para alcançar certo tom. E isso foi me cativando muito. Fui comprando mais tintas a partir disso e assistindo os vídeos dela. Um tempo depois, isso já era em 2020, eu ganhei de presente uma aquarela e um bloquinho de folhas aquareláveis também. E a partir de 2020 que eu comecei a estudar sobre esse material, aprendendo a utilizar ele. E depois que eu fui fazendo esses estudos, eu fui levando mais a sério. E de 2020 até 2021 eu já fazia pinturas mais elaboradas. Eu tinha gosto mesmo por estudar, então eu comecei a fazer coisas diferentes, tentar outras técnicas, e aí eu comecei a me considerar artista mesmo depois que as pessoas foram falando pra mim que eu era boa, e porque pra mim era um hobby, né? Era sempre uma atividade de lazer e eu não via isso como realmente uma qualidade ou uma categoria assim que eu me enquadrava. Eu nunca parei para pensar, nossa, sou artista. Isso foi bem depois. Depois de um ano trabalhando, estudando, fazendo meus desenhos, eu comecei a vendê-los também. Isso foi uma experiência bem legal. Eu criei uma marca que foi o meu Instagram, né? Que tinha o nome de IlustraCast, onde eu postava os meus desenhos, a partir deles surgiam pessoas querendo comprá-los. Mas a minha trajetória começou no desenho. Depois passei para o guache, onde eu comecei a me habituar com a mistura de tinta e água, e só depois eu passei para a aquarela. Bom, a gente aqui nesse projeto estou investigando um pouco sobre a poética pessoal assim dos artistas, né? Quando a gente cria ou recria significados a partir do mundo, das imagens que a gente vê, de narrativas, a gente acaba criando uma poética própria, né? E você consegue assim esboçar a sua
poética, o que você busca na sua arte? Consigo. Essa é uma pergunta bem difícil, confesso, porque com a dificuldade de se enxergar artista, a gente também tem uma dificuldade de enxergar o nosso estilo pessoal, né? Então, quando eu comecei, eu fazia muitos desenhos voltados para o cartoon e usando bastante referências de desenhos já prontos. Então, eu não descobri muito cedo o meu estilo pessoal, nem aquilo que eu gostava de fazer realmente. Eu só fazia a partir de algo que já tinha sido feito por alguém, tinha sido criado. É o famoso copy-cola. Quando eu passei por um ano de desenhos e estudos, eu comecei a descobrir o que eu gostava de pintar e eu misturei o cartoon com o realismo. A partir disso, eu fui descobrindo de que formas eu gostava de pintar, o que eu gostava de colocar numa tela, colocar num desenho. E eu sempre usei muito das cores para me expressar e expressar algum sentimento nos meus desenhos. Sempre teve presente muito da natureza também. Então, eu misturava as cores da natureza ou até mesmo elementos da natureza nos meus quadros. Além disso, também tem a relação muito forte com a minha identidade, né? Sou uma mulher negra, jovem, e foi sempre muito difícil ou não era muito fácil de encontrar rostos como o meu nos desenhos, quando eu pesquisava alguma referência. Então eu sempre busquei trazer a minha identidade, as características do meu povo para os desenhos que eu fazia. Então eu sempre desenhei muitos personagens negros, muitas figuras negras, traços negros, os cabelos sempre voltados para isso também. Então eu acredito que eu colocava muito do que eu vi em mim mesma nos meus desenhos, nos meus retratos. E quais imagens assim fazem parte dessa poética? Se você fosse pensar em imagens que fossem compor essa sua poética, cores, imagens, formas. Bom, eu acho que muitos elementos da natureza sempre estiveram muito presentes, então eu sempre pintei muitas plantas e isso com certeza está em muitos dos meus desenhos. As cores elas eram utilizadas de uma forma muito. Eu deixava com que a tinta fluísse muito nos meus quadros, então era algo muito natural e. Esqueci a palavra. Mas não era algo planejado, controlado. Eu gostava de deixar a tinta escorrer. Fluido. Isso, exatamente. Sempre teve muita fluidez nos desenhos ou em algumas partes deles, então eu deixava com que o quadro expressasse por si só também, sabe? Elementos eu não consigo pensar em formas geométricas, justamente por isso, sempre foi muito orgânico, sabe? Não consigo pensar numa forma que defina os meus desenhos ou a forma como eu enxergava uma criação minha. E quais são as suas cores preferidas e por quê? Bom, a gente está falando tanto de natureza, com certeza o verde está entre as minhas cores favoritas. Eu cresci no mato, né? Então o verde sempre teve uma relação muito forte comigo, a natureza, o amarelo, uma cor muito vibrante, sempre me chamou muita atenção. Desde criança eu dizia que minha cor favorita era amarela, então não consigo pensar em outra tão facilmente. Cores frias eu gosto bastante também, embora algumas delas transmitam tristeza. Eu gosto muito do roxo, do azul, o vermelho também, uma cor que eu gosto muito, tons terrosos. Tudo aquilo que eu vejo assim, eu acho que é o que eu penso
Por exemplo, quando eu penso na natureza, eu penso em várias cores que eu consigo chegar nela, então... Mas dentre todas essas que eu mencionei, o verde e o amarelo com certeza são os meus